Minas Gerais, eu estou de volta e como eu disse para vocês antes, eu tenho um assunto muito chato, muito triste para poder tratar com vocês. E eu achei melhor convidar especialistas, pessoas que estão no meio, que são do meio, para poderem vir aqui e discutir, debater um pouco comigo. Eu recebo meu amigo Denilson Martins, está chegando para cá. Denilson, seja bem-vindo mais uma vez ao seu programa, e o doutor Cristiano Xavier também, que está aqui conosco. Tudo bem, senhor? Bom ter o senhor aqui. Minas Gerais, estão comigo autoridades, pessoas que conhecem, que sabem do dia a dia, da rotina, que acontece na rua, do lado de fora daqui. E por isso, eu pedi que eles viessem. E para contar para você que está em casa aqui, um homem foi detido na manhã de hoje, após estacionar o carro no centro da capital e esquecer a filha, uma criança de apenas 6 anos, trancada dentro do veículo. Esse foi o motivo da abordagem dele. Diretora, põe na tela. Mesmo depois de ficar presa dentro do carro, a menina de 6 anos estava bem. Já na delegacia, ela não parou um minuto. A criança ficou no veículo enquanto o pai estava em uma agência bancária no bairro Barro Preto, região central de Belo Horizonte. Em depoimento, ele nega ter esquecido a filha. Na verdade, ele informa que deixou a criança dentro do veículo e foi até um outro local para resolver um problema pessoal dele. Mas ela estava dormindo? Ele alega que estava dormindo no momento e por isso ele achou que não teria problema nenhum em deixá-la por esse momento dentro do carro. De acordo com a polícia, a criança chegou a ficar dentro do carro por mais de 1 hora. O veículo estava estacionado bem aqui nesta vaga, que fica na rua Rio Grande do Sul, esquina com Tamoios. Eu vou chegar aqui até o Bruno, que é um vendedor ambulante, e chegou a ver a criança sendo retirada de dentro do carro. Foi isso mesmo, Bruno? Foi isso mesmo, a criança estava assustada. Ficou mais ou menos 1 hora dentro do carro. Aí chegou a guarda municipal, depois aí chamaram a polícia também, o chaveiro ajudou, o bombeiro retirou a criança. Neste vídeo é possível ver o momento em que o carro está cercado por guardas municipais, policiais militares e bombeiros, que tiveram dificuldades para convencer a garotinha a sair do veículo. Pedi para ela que abrisse a porta, mas ela estava muito assustada. Ela não conseguiu nem responder. Um dos nossos guardas da outra guarnição pediu um chaveiro para que abrisse essa porta. Assim que abriu a porta, o sargento do bombeiro acalmou a criança. A mãe da menina, que havia ficado no Hospital das Clínicas horas antes do acontecido, ficou assustada quando recebeu a notícia por telefone. Graças a Deus foi só um susto, porque a gente vê, né, casos de crianças que acontecem coisas piores, né? Acabou morrendo dentro do carro. Pior. Isso, graças a Deus foi só um susto. O pai foi autuado por abandono de incapaz, mas pagou uma fiança de um salário mínimo e foi liberado. Só um problema mesmo de atraso. Que acontece com todo mundo, né? Você não esqueceu mesmo sua filha? Jamais, momento algum. Isso foi provado em documento lá. Tá certo. Já? Olha, não quer falar, óbvio, não quer falar, mas eu vou deixar o Denilson falar, porque aqui comigo ele falou assim, Stanley, qual é a sua opinião sobre isso? O pai que deixa filho dentro do carro, e aí eu tenho uma opinião, o fulano tem... Mas você falou uma coisa muito interessante, Denilson, vamos lá. Primeiramente, boa tarde. Boa tarde a você. Mais uma vez, né? Aconteceu de novo. É o típico fato do homem contemporâneo, do modus vivendi do ser humano de hoje. Automatizado, pensa nos problemas, na dívida para pagar, na crise econômica, no desemprego. Esposa está no hospital. Esposa no hospital, um desarranjo na família. E se fugir algo da rotina que ele faz no dia a dia, esse algo passa batido. Ele está num estado de impacto psicológico de tal forma que nada que quebre essa rotina vai fazer com que ele pare. Mas essa frase que eu digo para você assim, esquecer o filho dentro do carro, como é que ela é explicada? Como é que ela soa? Na verdade, na cabeça dele, o filho estava em casa, ou o filho estava na escola. Nós estamos no mês de julho, já entrou as férias escolares, quebrou a rotina dele, toda uma rotina. Ele já está no piloto automático. Então, fatos dessa natureza acontecem quando a pessoa muda de caminho, esquece que ali tem um sinal de trânsito, que ali tem um radar. E não é um caso isolado, né, Denilson? Acontece vez por outra e com finais, inclusive, terríveis, de morte, inclusive. Nós estamos na era de preocupar com a qualidade de vida. Sim. A saúde psíquica, a saúde espiritual, a saúde corpórea. E fatos dessa natureza demonstram que o ser humano não é máquina. Certo. Ele precisa de um start, ele precisa de um momento de repaginar o seu dia a dia, as suas ações. Realinhar, né? Realinhar, fazer
como a gente podia dizer no telefone, freia aí, freia. Reiniciar. Agora, eu pergunto ao doutor Cristiano, que é titulada, inclusive, da Delegacia de Homicídios lá de Santa Luzia. Seja muito bem-vindo aqui à casa do senhor. Obrigado, doutor, prazer. Do ponto de vista do fato concreto, né, o bombeiro teve que chegar, a polícia chegou, a guarda municipal chegou, enfim, do ponto de vista jurídico, esse pai responde ou tem como responder por algum delito, algum crime que ele tenha praticado, alguma infração, enfim? Boa tarde. Responde sim. A gente viu que o delegado agiu muito corretamente, né? Uma lei muito branda, o crime de abandono de incapaz, que é uma penalidade de reclusão de até 3 anos, o que permite o arbitramento da fiança. Né? Eu achei apenas que a fiança foi arbitrada num patamar muito baixo, devido à gravidade, à proporção e o acionamento de um aparato todo que esse caso ocorreu. Né? Eu acho que deveria ser arbitrado assim, uma fiança maior, deveria ter chamar outros opositores, né? Conselho tutelar, outros atores da segurança pública, até para saber se esse pai, se isso já aconteceu alguma outra vez e se é caso até mesmo de perda do pátrio poder desse pai. Pois é, aí você vê como é que a coisa vai evoluindo na ótica do especialista. Mas ontem nós tínhamos uma discussão aqui, doutor Cristiano, do limite que não é permitido, mas do limite do aceitável de uma situação como essa ser resolvida com desculpa, eu esqueci meu filho dentro do carro. Isso não é possível. Não pode ser possível. A lei não aborda, não permite um ato como esse. Isso é omissão na forma mais pura. O senhor discorda de mim? Não, concordo plenamente, por isso que eu acho que a pena é muito branda para um caso desse, né? Apenas o arbitramento de uma fiança, de um salário mínimo é muito pouco, isso não dá exemplo nenhum. Tanto que a gente vê isso acontecendo diversas vezes aqui no estado, graças a Deus dessa vez era uma criança de 6 anos e não aconteceu pior. Né? O que poderia acontecer se fosse um recém-nascido. Agora, a pergunta para o senhor é a seguinte: vamos que isso aconteça e o resultado final seja a morte. Me perdoe quem está em casa. Mas vamos que isso aconteça e o resultado final seja a morte. Qual o delito praticado pelo pai ou pela mãe ou por quem esqueceu a criança dentro do carro? Aí também depende de várias variantes. Né? Muita coisa tem que ser analisada no caso em concreto. E o pai, nesse caso, pode responder, inclusive, por um crime de homicídio num dolo eventual, né? Por ter deixado lá, assumir o risco de produzir, ou mesmo um homicídio culposo, né? Quando ele não tinha intenção. Mas a fala que o Denilson coloca aqui, a gente vai ter mais assunto, eu vou pedir para vocês ficarem mais aqui, mas quando o Denilson fala que a pessoa está no piloto automático, isso não exclui a responsabilidade, né? Não, de forma alguma. Isso aí, inclusive, não exime qualquer culpabilidade, não funciona com qualquer tipo de abrandamento da pena, porque esse caso gerou um processo e no final ele também vai sofrer uma penalidade por isso. Mas eu tenho visto muitos juízes fazerem aquela sentença magistral, e no final deixam de aplicar em função da questão humana, da questão disso, da questão daquilo. Então você não deixa de ter razão quando diz assim, não exclui a responsabilidade, mas que dá uma amenizada boa na culpa da... Mas, Stanley, a gente tem que estar com os ouvidos e os pés na nossa realidade. E o nosso ECA fez agora 25 anos, dia 13 de julho. E lá fala no artigo 7º do princípio da prioridade absoluta das políticas públicas para atender a criança. E fazendo aí uma conjugação, né, uma analogia júris, você veja que hoje temos aí no caso as audiências de custódia. Se esse pai fosse preso, o magistrado, na primeira audiência com ele, que tem que ser feita nas 24 horas que sucede o fato, ele vai analisar o caráter daquele pai, os antecedentes, a forma que ele se determinou com o fato, o desespero que ele ficou, se isso aconteceu outras vezes com ele e as circunstâncias nas quais os fatos aconteceram. E eu tenho certeza que o magistrado, ele vai olhar para aquele pai, vai olhar para aquela família que está estruturada e, obviamente, o direito penal nem sempre é a solução para todos os males. Se fosse, nós não teríamos um país quase 700 mil presos e em Minas Gerais 65 mil presos. E com isso a violência não resolveu. Então, eu acho que nós temos que ter um olhar muito contemplativo e trazer, como o doutor Cristiano falou, outros atores para analisar um fato como esse. Um conselho tutelar, um criminólogo, um psicólogo, um terapeuta, para que nós possamos, ou seja, do fato... envolver mais especialistas. Isso, e do fato nós oferecemos soluções. Eu estou com outro assunto importante para discutir aqui, e vocês vieram me visitar, eu vou pegar no pé de vocês. Vocês ficam mais um pouquinho? Estou à disposição. Então daqui a pouco eu estou de volta. Doutor, aguenta lá que nós estamos vindo. Deixa eu vir no Danilinho, no Emerson, então está cá. Gente, eu tenho opinião sobre isso, gostei de ouvir o doutor Cristiano, porque ele acaba abrindo o leque, né? Tem que ouvir mais pessoas, mais autoridades.
mais especialistas, e não fazendo contraponto, mas aí eu quero a sua opinião que está em casa, né? Será que um pai pode chegar e dizer assim, eu esqueci meu filho, eu esqueci. Agora deixa eu contar um segredo para vocês, eu vou ficar triste demais da conta. Eu tinha que buscar o Vitor na escola um dia desse para trás, e eu fiquei achando que a Edilane ia buscar, ela ficou achando que eu ia buscar, e nós não buscamos, e eu atrasei bem uns 40 minutos com ele, estava dentro da escola, não era dentro da rua. Mas você vê como é que o Denilson tem razão que ele falou. Tem hora que a gente perde o link do negócio. E quando perde o link, tem que frear, gente. E eu tô precisando de uma parada. Eu tô precisando de uma freada junto com vocês aí. Precisando de alguém pra... Vamos conversar de outras coisas. Eu tava assistindo o Datena ontem, diretora, rapidinho. Eu tava assistindo o Datena ontem, ele falou. Nós perdemos... Eu quero a sua opinião que tá em casa. Nós perdemos o conceito de família. Seja por conta do tempo ou da falta dele. Seja por conta da desunião familiar, seja da intolerância por parte da sociedade em relação a novos modelos de família, nós perdemos o tempo. E isso faz com que um pai saia de casa e a esposa fica no hospital, ele vai correr atrás de pagar a conta dele e esquece o filho de 6 anos dentro de casa, dentro do carro. Vem pra cá, Limpo. Uma operação policial realizada em conjunto com órgãos de segurança internacionais investiga integrantes de uma associação criminosa cibernética, hein? Olha pra isso. Em BH, um jovem de classe média alta é apontado como um dos hackers. Diretora, põe na tela para mim. O Fórum Hacker, localizado em um país estrangeiro ainda não identificado pela Polícia Federal Brasileira, era a matriz de um trabalho sofisticado de crimes cibernéticos realizados por hackers em 18 países do mundo. Seriam crimes como internet bank, evasão de contas de correntistas de banco e transferências fraudulentas, pagamentos de bloqueios, etc. E também através da clonagem de cartão. A operação policial teve início em maio deste ano e foi realizada em conjunto com órgãos de segurança internacionais como o FBI e a Europol. 62 pessoas que integram a associação criminosa são investigadas em todo o mundo. 3 brasileiros estão envolvidos no Fórum Internacional de Hackers. 2 foram presos em Goiânia. Em Belo Horizonte, uma pessoa foi conduzida para prestar esclarecimentos, mas foi liberada. Na casa do jovem de 25 anos, que não foi identificado para não atrapalhar as investigações, foram apreendidos computadores e outros materiais utilizados para realizar os crimes. Segundo a Polícia Federal, ele lucrou pelo menos R$1 milhão no último ano praticando os golpes e deve negociar delação premiada. Pertence à classe média alta da cidade de Belo Horizonte e tinha um emprego numa empresa que a gente acha que esse emprego era mais um emprego de fachada. A operação internacional não tem data para terminar. Os envolvidos responderão por associação criminosa e furto qualificado. Se condenados, poderão cumprir até 11 anos de reclusão. Aqui, esse negócio da delação premiada, todos vocês já sabem, mas eu vou falar o que é para mim. O cara faz a treta a vida inteira, ele se expõe, ele faz acertos com todo mundo, ele se beneficia com aquilo, ele tá com o burro na sombra, e aí na hora que ele cai, ele vai levar todo mundo. A expectativa das autoridades, penso eu, a expectativa é essa, que pegando um dos bandidos, dos criminosos, ele consiga trazer a renca toda para trás. Consegue não. Que esse cara aí, ó, vai delatar isso aqui só isso aqui. Os grandões mesmo, o gaúdo, como diz a minha terra, fica lá em cima e fica assim, ó, de frozô. Essa é a grande realidade. Tá aí, Datena não me deixa mentir. Agora, recado bom eu tenho pra você. Eu quero falar com você que tá com o seu dinheirinho guardadinho aí e não sabe o que fazer. Você está atrás de uma grande oportunidade para investir. Então eu tenho ela, né? Para moradia ou para investimento seguro, você precisa conhecer o bairro Recanto Salvador, que fica na entrada de Cachoeira da Prata. Um abraço para todo mundo lá de Cachoeira da Prata. Fica a apenas 15 minutos da minha queridíssima Sete Lagoas. Lá você encontra lotes a partir de 300 metros quadrados. Eles já estão urbanizados, com água, luz, meio-fio, as ruas compactadas. E detalhe, minha gente, você não precisa se preocupar com financiamento e papelada, burocracia, porque o financiamento é próprio.
Ah, mas eu estou com o nome no Serasa. Não tem problema, não tem consulta ao Serasa, não tem consulta ao SPC. Nós acreditamos em você. E ainda tem mais. Você tem até 150 meses para você pagar o seu terreno, o seu imóvel. A entrada, eu já acertei, é R$2.000 a entrada. Você vai pagar de entrada R$2.000. As prestações são a partir de R$399 por mês. Mas eu não quero que você perca tempo, eu quero que você ligue para lá, informando que você ouviu comigo aqui, o anúncio, que eu que falei, que você podia ligar, comprar, o desconto está dado, tudo certinho, tudo bonitinho. Eu quero que você adquira o seu imóvel. Agora, se você ligar para lá agora e disser que viu aqui no Brasil Urgente esse meu detalhe, esse meu conselho para você, você vai concorrer a uma moto. Eu quero então que você faça o seu cadastro por telefone ou pelo WhatsApp, que você vai concorrer a essa moto. Então eu vou te dar bom terreno, boa moto, prazo, não vou consultar, enfim, tá tudo para você poder comprar seu terreno, minha gente. Não perca mais tempo, são pouquíssimas unidades. Eu quero que você ligue e agende hoje mesmo a sua visita e adquira o seu lote no bairro Recanto do Salvador. Bandeirantes Imóveis, 31 3485 0123 ou no WhatsApp com o Rafael, meu amigo, 9907 9139. E vou falar mais, hein? Tá vindo coisa boa de loteamento lá para Pompéu. Fica aí que eu vou te dar já. Daqui a pouquinho eu te conto essa história. Eu vou para mais um intervalo, mas eu não quero que você saia daí, porque ainda hoje você vai saber detalhes da queda de uma aeronave que deixou 2 pessoas mortas na cidade de Tumiritinga, no leste do estado. Uma das vítimas era o prefeito da cidade central de Minas. Fique comigo, tô no WhatsApp, manda mensagem para mim.